quem fez o planeta, quem fez a terra, quem fez o mar, quem formou nós, foi o Senhor. Ele é criador de todas as coisas. Nós somos criatura, somos dependentes dele. Então, enquanto o diabo dá uma queda em Adão, porque a própria palavra do Senhor vai dizer que o cair é do homem, mas o levantar sempre vai ser de Deus. O homem é falho, o homem tem que reconhecer que ele precisa de Deus. O homem tem que entender que ele é dependente do Criador dele. Então entenda, o tempo todo ali o Senhor está a declarar e dizer que enquanto o diabo deu uma queda em Adão, não tem problema. Foi através da mulher a queda veio. Exatamente, ali Eva induziu Adão a pecar, enquanto ela provou, também induziu Adão a provar. Então somente o Senhor diz, através da mulher entrou o pecado. Mas não se preocupe, porque através da mulher também vem a salvação. Então entenda, esse percurso, que para a gente é tanto tempo, mas para Deus não é tanto tempo. Se passou-se aí, creio eu, vou citar números que talvez não sejam exatos, mas 5.784 anos, posso dizer, mas diminuindo aí aproximadamente 2023 anos, vai ficar aí aproximadamente 2.500, pastor, o senhor é bom de cabeça? Vamos lá, mais ou menos 2.500 para 3.000 anos, acontece coisas que o diabo não esperava. Mas preste atenção, no decorrer desse período, o que é que acontece? A profecia de Deus foi dada lá no Éden. Deus, ele profetizou e diz que também através da varoa viria o varão, que iria pisar na cabeça da serpente, que iria exatamente pisar na cabeça do diabo. A serpente fez Eva pecar, e Deus está dizendo, fica tranquilo, porque de serpente eu conheço, e eu sei matar serpente. Serpente se mata pela cabeça. E ali o Senhor determinou para o diabo, que simplesmente o varão viria, e iria pisar onde? Na cabeça, nem no rabo, nem no meio, mas exatamente na cabeça da serpente. Eu começo a ler a Bíblia e começo a perceber que todo tempo Deus, ele tenta levantar homens capacitados, homens que sejam prontos para pisar na cabeça da serpente. Mas daí ele levanta Abraão. Abraão é obediente, se torna o pai da fé. Mas Abraão, ele mente quando pergunta para Abraão se Sara é sua esposa. E ele diz, não, é minha irmã. Abraão mentiu. Presta bem atenção, porque a mesma coisa que acontece com Abraão, acontece com Isaac. E olha que Isaac já ensinava carregando madeiro. Lembra quando, no Gênesis capítulo 22, quando Deus pediu a Abraão, seu filho, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Você lembra? 3 dias Abraão caminha para onde? Para o Monte Moriá. E quando ele vai subir o Monte Moriá, quem é que leva o feixe de lenha para ser sacrificado? Isaac. Isaac está representando exatamente Cristo, carregando madeiro para ser imolado. Presta bem atenção. Deus está agora dando sinais que virá aquele que vai mudar a situação do mundo, não somente do mundo, mas do planeta. Aquele que vai trazer a salvação de fato. O diabo pensou que era Isaac, mas não foi Isaac, porque Isaac também mentiu. Então, o diabo sabia que para pisar na cabeça dele não poderia ter falha. Presta bem atenção, porque Isaac até carrega o feixe de lenha nas costas. Passa 3 dias caminhando com o seu pai, representando também a morte, ressuscitando ao 3º dia. Mas aí não é Isaac. Vamos para o próximo. Jacó,
ele mente também quando pergunta: quem és tu? E ele diz: sou Esaú. Então, ali, Deus ele separa homens, mas os homens são falhos. Presta bem atenção, porque ali também o Senhor levanta a José em seguida. Mas José tem umas qualidades muito boas. José tem umas qualidades a qual o Senhor olha para José e de fato José tem uma personalidade a qual o próprio Jesus ele passa o processo na cruz. Lembra no momento que Jesus olha para o povo e Jesus diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aconteceu a mesma coisa na vida de José. Quando os irmãos chegaram para José, e ali os irmãos descobriram que José era exatamente o irmão que estava faltando e que foi vendido, os irmãos olham para José e dizem: agora você vai se vingar de tudo aquilo que nós fizemos com a tua vida. Aí José diz assim: eu não sou Deus, eu perdoo vocês. Então José está ali representando ali o perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presta atenção, porque o processo vai passando. O homem falha. Jeremias pensa em desistir muitas vezes, e até mesmo em alguns momentos Jeremias falha. Eu posso falar Isaías. Isaías tem um homem que ele mesmo declara que ele é um homem de... os lábios deles não são condizentes com uma vida santa. Então Isaías declara, mesmo o anjo tratando, mas tinha que acontecer o seguinte: a pessoa, para pisar na cabeça da serpente, ela teria que nascer e não podia ter defeito. Sansão é levantado, mas Sansão não obedece nem a pai e nem a mãe. Sansão faz como bem entende. O que der na telha, Sansão vai e faz. Presta bem atenção, porque é levantado também Davi, mas Davi também apronta e faz. Deus até chama Davi do homem segundo. Pois é. Mas você vai ver anterior também, tem o próprio profeta que ungiu a Davi. Quem? Samuel. Samuel é bom para tomar conta da igreja. Samuel é bom para profetizar. Mas Samuel não é bom para tomar conta da casa dele, porque os filhos dele pecam. E a partir do momento que você é conivente, você peca tanto quanto. Então ali falhou. Então entenda, procuraram homens para agora pisar, reverter aquela sentença. Então o diabo diz assim: eu posso devolver aqueles que estão na minha garra, se você comprar. E comprar com quê? Com preço de sangue. Não tem problema. Aí levanta Moisés. Moisés não poderia pisar na cabeça da serpente, porque Moisés já tinha matado um. Moisés, enquanto estava no Egito, Moisés, além de matar, enterra, esconde o corpo. Moisés, ele é levantado, mas é levantado para arrancar o povo e orientar o povo. É o máximo que Moisés pode fazer. E ali Moisés vai para o deserto com o povo. Quando chega no deserto com o povo, ali o Senhor dá as coordenadas e diz: Moisés, quero comprar meu povo de volta, que está nas garras do diabo. Como é que faz, Senhor? Diga a eles que peguem um cordeiro e agora traga em sacrifício, e agora eu estarei perdoando os vossos pecados. Manda eles se consagrarem, manda eles mudar de comportamento, manda eles agora, sabe, se santificar. Diz a eles que se afaste disso, se afaste daquilo. E foi dando ordem, foi dando agora os decretos. E agora vem no Êxodo capítulo 20, né? Naquele momento que ele vai dizer: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E aí ele começa a dizer: não olha para a mulher do próximo, não olha para isso, não olha. Então ele começa agora os 10 mandamentos.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Diz mais a palavra: não te curvarás a ela, nem a elas servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Então, Deus, ele vai dar as coordenadas. Moisés, agora pega as leis e apresenta para eles como eles têm que se comportar. Ali sim, agora vem ordem, e está dizendo: a casa que estava em desordem, agora tem ordem, tem lei, tem que cumprir, tem que ser assim, tem que ser assado. Deus estava aperfeiçoando o povo dele, Deus estava, tentando trazer o povo dele à santificação. De alguma forma, Deus estava trazendo o povo para perto de Deus de novo. Deus queria conversar com o povo. Deus estava com saudade agora de interagir com o ser humano. O ser que ele criou agora não prestava mais, só servia ao diabo, só queria saber de matar, roubar, destruir, pintar miséria. Então, quando a Nimrod, ele se rebela e ali tão somente chega até casar com a mãe, o cara é terrível. Faz a torre de Babel tentando chegar e se encontrar com Deus e confrontar Deus. Ele disse: quando eu chegar lá, eu vou confrontar ele. Ele é grande? Então bora, vamos construir. Constrói a torre de Babel. Mas as línguas se misturam. Um pé de tijolo. Ele disse: eu não estou entendendo que linguagem você está falando. É tijolo. Eu disse: não sei o que é isso mais. Deus confundiu. E agora começou a dividir aquele povo que estava concentrado a construir uma torre através da ordem de Nimrod. Agora começa a dispersar. Você fala a minha língua? Fala, então vem comigo. O outro fala, não estou entendendo nada. Vê, tu está entendendo? Então vai com ele. Começou a dividir as línguas, cada um para o seu lugar. Cada um agora para uma região diferente. Um foi para a África, o outro foi para a Ásia, e ali começou cada um para uns continentes diferentes. Deus desarticulou Nimrod. Entenda, o povo já não estava mais fazendo o que Deus queria, mas Deus separou um povo para ele. Então Moisés arranca aquele povo do Egito e agora diz: esse povo tem dono. E o dono desse povo tem ciúme. E o dono desse povo aqui quer ensinar como é que se adora ele. Ele quer voltar, ele quer que volte. Ele quer que você se renda aos pés dele. Ele quer conversar contigo. Ele quer ter diálogo contigo. Deus, ele quer se aproximar de você. Então o que é que acontece? Moisés pega as leis, 603 leis, e apresenta para eles. Bota a ordem na casa. Moisés até apresenta. Uns acredita, a maioria não acredita. Aí aqui a minoria sempre é fraca, né? A minoria sempre, rapaz, eu estou percebendo que a maioria está acreditando que esse negócio não vai para frente. Então eu vou com quem? Eu vou com a maioria. Mas nem sempre a maioria está certo. Você tem que entender isso. Tem hora que a peteca está em sua mão, tem hora que a batata quente está em sua mão, tem hora que Deus colocou o problema para você, e você está dizendo: mas Deus, por que não escolheu outra pessoa? Deus está dizendo: é porque eu vou te capacitar, eu vou te ensinar como lidar com isso, eu vou mostrar que eu estou contigo. Fica tranquilo, deixa as coisas acontecer. Então Moisés luta para colocar aquele povo no eixo. O povo não chega. E Deus diz: Moisés, deixa eu matar o povo. Creio eu que Jesus está lá, sentadinho, do lado, e assistindo tudo. Jesus está assistindo tudo. Está ali, Abraão dando o seu filho para morrer. Por amor a quem? Por amor a um Deus que nunca viu. Abraão é doido ou não é? Abraão está sacrificando o seu filho sem consentimento, com certeza, sem o consentimento de Sara, dando
olhando para um Deus que nunca viu, o que é que acontece? Jesus está contemplando tudo, ele carregando o feixe de lenha nas costas. Jesus vê quando José perdoa seus irmãos, mesmo sendo machucado, traído, está com uma mágoa tão grande, mas ele chega e se cura e diz assim: eu perdoo vocês. Porque quem é mais curado não é aquele que recebe o perdão, mas aquele que pede o perdão. Entenda, Deus chega para Moisés e diz: Moisés, vamos fazer o seguinte, Moisés, vem cá. Tu é uma pessoa que está mais próximo de mim. Tu é uma pessoa que subiu ao monte, esperou 6 dias para poder entrar na nuvem, para conversar comigo. Tu entra na nuvem e quando começa a conversar comigo, tu se esquece de tudo. Tu gosta de estar na minha presença. Então tu é a pessoa mais próxima. Deixa eu combinar um negócio contigo. E Moisés diz: diga, Senhor. Ele diz: não é melhor a gente acabar com esse povo e de você, ou de tu, Moisés, eu faço uma geração nova? Na hora, Moisés disse, sem titubear, Moisés disse: se for para matar eles, mata a mim também. Na hora, Moisés, ele decidiu e disse: Deus, se for para acabar com eles, acaba comigo também. Creio eu que Jesus está dizendo: meu Deus do céu, tem ser humano que tem, sabe, uma personalidade forte, tem caráter. Eita, enquanto Jesus estava contemplando, e ao mesmo tempo Deus estava vendo seres humanos decididos, ainda que não fosse perfeito, mas estava decidido a servir a Deus da melhor maneira que ele podia servir. Entenda que nós não somos perfeitos, mas nós sacrificamos o que for preciso para estar aos pés do Senhor, adorando a Ele, agradando a Ele. Por quê? Porque sabemos que somos dependentes dEle. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Se Ele não fizer, daqui a pouco Ele faz do jeito dEle. E o importante é que vai prevalecer a vontade dEle. Acabou. Leva quem quer, deixa quem quer, faz do jeito que quer. Se ele quiser assinar, ele assina. Se ele não quiser assinar, ele não assina. Se ele quiser prender, ele prende. Se ele quiser soltar, ele solta. Então é esse exatamente o Deus que nós adoramos. Então Jesus está contemplando tudo aquilo. Então Moisés mostra o amor. Se Deus tem amor pelo povo, muito mais tem Moisés, que Moisés disse: eu dou a minha vida por eles. Como é, Moisés? Tu estás entendendo que tu és uma pessoa que tem crédito comigo? O que tu pedir eu faço. E tu quer se trocar por um povo que não vale nada, que não quer, não me obedece. Como Amós diz: o boi conhece seu dono, o jumento seu possuidor, mas o meu povo não conhece a voz de Deus. Moisés, é um povo que eu não consigo mais. Quanto mais eu faço, mais mal agradecido eles são, Moisés. Está o fogo, está o maná. Eles não fazem café. Todo dia eu mando café lá na mesa deles. Maná, quentinho, novinho, pronto para eles. Mas Moisés disse: se for para matar eles, mata a mim. E Deus começa a ver o amor de Moisés pela nação que não tem nenhum valor diante de Deus. Deus se mostra que eles não têm valor, porque de fato eles não querem obedecer o seu Criador. Moisés está decidido. Deus quer caminhar, vamos caminhar. Eu tento ensinar eles. Continua com tua proteção, guarda-nos. Tem calma, daqui a pouco esse povo se converte. Já pensou Moisés conversando com Deus? Tem calma, Deus, daqui a pouco esse povo se ajeita. E quanto mais Moisés fala, mais o povo só paulada nas costas de Moisés. Acã se levanta, trai Moisés. Miriam e Arão se levantam, e o que é que acontece?
começa a fuxicar de Moisés. O ministério já não está fácil. Levanta teus parentes, teus irmãos para falar de você. Então, veja que o amor de Moisés é tão grande, que o próprio Deus se levanta e diz: Moisés, diga a Arão e Miriam que amanhã eu quero ter uma reunião lá no templo. E quando Deus chama para ter uma reunião, já sabe, né? É igual o teu patrão diz assim: amanhã eu preciso falar com você. Pelo tom de voz você já sabe tudo. Na hora você vai dizer: o que foi que eu fiz, pelo amor de Deus? E se já fez alguma coisa, pronto, já está pensando: o que é que eu vou dizer para ele? Eu vou dizer, não, eu vou pedir perdão a ele, eu vou pedir desculpa, eu vou dizer que eu pago, eu vou dizer assim, eu vou dizer assado. Espera, presta bem atenção, porque Deus está tomando as dores de Moisés. E por quê? Porque Moisés está amando tanto aquele povo, que eu não sei que amor é esse. Mas ali exatamente está representando o que João 3,16 escreveu. Quando João escreve, né, João 3,16, que ele diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que não se explica. Foi Deus olhando para Moisés dizendo: se um mortal é capaz de adorar, de cuidar do outro desse jeito, se um mortal é capaz de amar o outro desse jeito, eu, o Criador, eu tenho que amar mais. Na mesma hora, eu creio que nesse momento está Deus e agora o seu filho agora dizendo: está vendo, Jesus? Aí Jesus diz para Deus: estou vendo. E agora, Jesus, o que é que eu faço? Aí ele diz: eu sei que Isaías, no momento que o Senhor falou com Isaías até falou no capítulo 6, diz: Senhor, a quem enviarei? Que o Senhor diz assim, que ele tem a visão do céu e diz: a quem enviarei? Isaías até diz: envia a mim, Senhor. Mas Isaías falhou. Mas naquele momento, quem é que está se levantando? Está se levantando o Filho de Deus. Ei, e agora Deus está dizendo: meu filho, você viu o que foi que Abraão foi capaz de fazer? Ele disse: vi. O que foi que ele fez? Ele deu o seu filho, seu único filho, o filho do coração. E deu. Como o Senhor pediu, ele obedeceu. Ele nunca lhe viu, mas ele confiou no Senhor. Ele nunca lhe viu, mas tudo que ele tinha não era ouro, não era prata, mas tudo que ele tinha, o que? A vida dele praticamente. Porque a vida do nosso filho é a nossa vida, é ou não é? Então ele entregou. É muito mais, porque eu acho, se for para a gente sacrificar, a gente vai. Agora, aí diz o que? Deixa o nosso filho, não mexe com ele não, pega a mim, é ou não é? Mas não, Deus disse: eu não quero a sua vida, eu quero o seu, porque sabia que a dor era maior. Então, se um ser humano deu o seu filho, Deus disse: meu filho, não tem como, meu filho. Essa missão, eu não sei o que fazer mais. Não tem como resolver, porque todos que eu coloquei falharam. E você sabe que são ser humano. Adão caiu, Abraão mentiu. Então você sabe, Jacó mentiu, Isaías pecou, Davi pecou, Moisés matou. Você viu, Sansão, eu mandei Sansão, mas Sansão foi casar com pessoas do outro time, do outro lado. Seu pai e sua mãe falou e ele nem deu ouvido. Esse momento, creio eu que Jesus olha para o pai e diz assim: pai, envia a mim. Naquele momento o pai disse assim para Jesus: meu filho, você é meu único filho, você faz parte do céu e não da terra. Meu filho, você sabe que se você for para lá, você vai ser chicoteado. Você sabe que você vai ser tentado. Você sabe que os seres humanos vai pegar você e não vai ter pena. Você sabe que quando a minha glória se manifestar sobre a sua vida, todos vão se revoltar contra você. Porque você é o único que é diferente, meu filho. Naquele momento, Jesus disse: mas pai, Moisés provou o seu amor pela sua nação. Abraão provou o seu amor pelo seu filho.
José perdoou, pai. Quando lhe venderam, quando, sabe, mentiram dizendo que tinha matado ele. José ficou quanto tempo fora? 17 anos, quase 22 anos até rever a família. E você sabe que mágoa, ou você perdoa de imediato, ou aquele negócio vai crescendo. É ou não é? Vai só aumentando dentro do seu coração. Então imagina só 20 anos de mágoa. José estava tão revoltado que não queria nem ver os seus irmãos. E Jesus diz: Pai, ele perdoou. Então Jesus diz: Pai, envia a mim. E ali Deus começa agora a olhar para a terra e diz: meu filho, primeiro eu vou mandar um para te apresentar. E ali a palavra do Senhor diz que Deus manda João Batista. João Batista começa a falar as características de Jesus. Como é que João Batista sabe quem é Jesus? Ele não sabe, mas o Espírito Santo de Deus entra no coração deles, entra no coração de João Batista. Presta atenção, porque Maria vai gerar a Jesus, mas Isabel vai gerar a João Batista. João Batista vai declarar e vai dizer: vem um após mim, que eu não sou digno nem de desatacar ou amarrar a sua sandália. João Batista vai dizer: vem um após mim, porque eu sou limitado e eu batizo com água, mas vem um que vai batizar com fogo. Como é que é isso, João? Eu não sei, mas eu só sei que ele vai vir e vai batizar com fogo. Vai ser muito mais forte do que o batismo nas águas. O homem batiza nas águas, mas ele faz tudo diferente. Ele não faz coisa da terra, as coisas dele é tudo do céu, é tudo do céu. O negócio dele é mistério, não dá para entender. Não tem como ele, não dá para explicar. João Batista, quando vai falar de Jesus, ele fica tão impressionado da pessoa de Jesus, que ele procura algo para explicar, mas não tem nada que se encaixe. Porque as coisas do céu, é como o Senhor diz, o que os olhos nunca viram, o que os ouvidos nunca ouviram, é o que está preparado para os crentes fiéis, que serão arrebatados, que estão preparados para a última hora. É exatamente o que os ouvidos nunca ouviram, o que os olhos nunca contemplou, e diz mais, e nunca desceu ao coração. Como é que é isso? Você nunca pensou o que tem preparado lá na glória para você. Tenha certeza, pode ter certeza, o que está preparado é tão sublime, que João relatou. João vai dizer: é ouro, jaspe, prata. Mas por quê? Porque ele não sabe os nomes. Ele está dizendo: vai chegar, olha, ouro, prata, vai chegar próximo, mas não é. Jaspe, chegar próximo, mas não é isso não, é muito mais. O que tem aqui na terra não é para ser comparado. O que tem lá no céu não é para ser comparado às coisas da terra. Entenda. Um certo dia João está batizando, e enquanto João está batizando, João diz: vem, raça de víbora, vem cá, se converta. E ali um levanta a mão e se converte. João diz assim: aceita ele. Aceita. Quem é? É o Messias, ele vai vir, é o Salvador do mundo, aquele que Isaías falou. Lembra? O menino se nos deu, ele vai vir. Lembra quando Isaías diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? É exatamente isso. Ele está vindo. Isaías falou sobre ele. Ele está vindo. Amém, eu aceito. Então João mergulha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu te batizo. João batiza. Enquanto João está batizando, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, está a fila para batizar. João para e fica olhando. E ao mesmo tempo que João está olhando para aquele que vem, todo mundo se vira e olha para João, olha para ele, olha para João, olha para ele. João abre a sua boca e diz: eis aí o Cordeiro de Deus
que veio tirar o pecado do mundo, sabe? Eis aí o Cordeiro de Deus. Porque a prática era que Moisés ensinou: leva o cordeiro, traz para o templo, sacrifica, derrama o sangue, Deus perdoa o teu pecado. Não, agora João declara e diz: esse é o cordeiro que veio para salvar e libertar os que estavam presos e cativos nas mãos do diabo. Não vai ficar mais. Jesus, ele cura, levanta os paralíticos, o cego vê, o surdo começa a ouvir. Quem é paralítico agora, de repente a perna fica perfeita. Quem andava troncho perto de Jesus anda perfeito. Chega na sinagoga e diz assim: ó, tem um homem aí chamado Jesus. Aonde ele passa, os endemoniados é liberto, os doentes é curado. Aonde ele passa, acontece coisas que nunca aconteceu na terra. Aonde Jesus passa, está acontecendo. E aí eles ficam analisando e dizem assim: mas é demônios. Não, demônios não ressuscita. Você não soube o que aconteceu? Não. Ele chegou na viúva de Naim e ela agora disse: não, acaba com isso aí, acaba o enterro, volta para casa, porque o menino só apenas dorme. E ali levanta o menino. Ah, você não soube? Chegou na casa de Marta e Maria. Lázaro já tinha morrido 4 dias. E ali quando ele chega, ele diz: Lázaro, sai para fora. Demônio não tem poder de fazer isso. Somente o dono da vida, somente ele pode, sabe? Somente ele é capaz de fazer isso. Eu quero te dizer que nesse momento Jesus começou agora a viver o seu ministério. Se quer viver um ministério, então aguenta as pancadas. Se quer que Deus te use, então aprenda a levar as calúnias nas costas e entender que simplesmente quanto mais milagre acontece, mas muitas vezes alguém vai falar de você e dizer muitas vezes o que não é verdade, e falar coisas que muitas vezes você vai olhar e vai dizer: mas Deus, eu não fiz isso, Deus. E Deus está dizendo: é por conta da unção que está na tua vida. Porque a unção que está na tua vida é como um imã. Tanto atrai coisa boa, tanto atrai a moeda, como atrai o ferro velho. Tanto atrai um, atrai o outro. Aparece de tudo, é ou não é? Quando acontece do ministério ele começar a revelar, curar, aparece toda tranqueira. Até os bandidos armados vêm para a igreja. Por quê? Quer ver Deus falar. Até quem carrega a pistola vem para a igreja e quer ouvir Deus falar. Eu lembro de uma história que o menino ia sair para assaltar e pedia para a irmã: irmã, ore por mim, irmã, para Deus me guardar. É desse jeito. Por quê? Porque teme e sabe que Deus é grande. Teme, mas não se rende. Teme, mas não se conserta. Esse é o problema. Então entenda, Jesus passa o processo, crucifica Jesus. Existe um preço a ser pago. E Jesus já tinha combinado com Deus que ele iria suportar até o final. Quando Jesus ele é preso, e no momento que Jesus é preso, Jesus poucos minutos antes, ele faz uma oração e diz: Pai, passa de mim esse cálice. Porque Jesus está dizendo: eu estou me tremendo. Eu não achei que seria tão difícil para mim desse jeito. Eu achei que seria mais fácil. Jesus ele faz uma oração e diz: Pai, passa de mim. Dê outra prova, não faça isso não. Eles vão me prender agora? Porque o Espírito de Deus está sobre Jesus também. Então tudo que vai acontecer daqui a 5 minutos, Jesus está sabendo. Tudo que vai acontecer daqui a 1 hora, Jesus já estava sabendo. Tudo que ia acontecer no dia seguinte, Jesus já estava sabendo. É tanto que ele faz a Santa Ceia,
Quando aquela mulher vem e derrama o aguento, né? Aquela mirra sobre o seu corpo, aí a ficha cai, o Espírito Santo diz: está entendendo para que é essa unção aí? Aí Jesus disse: me revela o resto. Aí ele diz assim: é porque daqui a pouco tu vai ser entregue. Ele está preparando o cordeiro. É a preparação do cordeiro. Por isso que Judas chega assim para atrapalhar, porque ali é um momento espiritual. Aí Judas chega e diz assim: mas rapaz, como é que quebra um perfume tão caro desse? Aí Jesus se irrita. Por quê? Porque os espirituais entendem tudo, mas os carnais não entendem nada e querem atrapalhar o trabalhar de Deus. Os carnais querem atrapalhar o trabalhar de Deus. Aí fica: ah não, mas é caro. Alma cebosa, terrível, obra de engano. Tu não está entendendo não? O mestre está dizendo que vai ser entregue para ser morto. A mulher chegou e derramou mirra no corpo dele todo. E Jesus está dizendo que está chegando o dia da morte dele. Só faltava 2 dias para a Páscoa. A mulher unge antes da Páscoa. Na Páscoa Jesus vai ser entregue. Judas está na carne e reclama porque o perfume era caro. Porque quem ama Jesus só dá o melhor. Quem ama Jesus só dá o melhor. Nunca dá de segunda, nem de terceira, mas só dá de primeira. E outra coisa, quando é para Jesus, marido tem que sair da frente, filho tem que sair da frente, porque é diferente para Jesus, é diferente. Tem que ser diferente para Jesus. Judas critica. E Jesus diz, porque Judas chega e diz assim: poderia vender e dar aos pobres. Jesus diz assim: os pobres vocês vão ter até o final da vida de vocês, mas a mim vocês só tem mais 3 dias. Daqui a 3 dias vocês já não vão me ver mais. Daqui a 3 dias já não estou mais aqui como pessoa. Então alguns sabiam, porque Judas sempre teve inveja do ministério de Jesus. Judas sempre teve inveja da unção que estava sobre a vida de Jesus. Judas sempre teve inveja de tudo aquilo que Deus realizava através de Jesus. Porque a fome de Judas era pegar em dinheiro. A fome de Judas era pegar em dinheiro. E Jesus até revela e diz assim: ele é ladrão. Ô Jesus, por quê? Porque ele rouba as ofertas e os dízimos. E por que o Senhor colocou? Não, a gente coloca para poder se revelar. É bom quando a gente sabe, dá o cargo e depois se revela. Não tem coisa melhor. É ou não é? Tem gente que é uma fome. Não, a gente dá o cargo. Agora vai mostrar quem é a pessoa. A pessoa agora vai se revelar. Se é Judas, se revela logo. Então, naquele momento, Jesus faz a oração e disse: Pai, passa de mim esse cálice. Ele faz a oração 3 vezes. Deus não responde. E Jesus diz assim: então, se não é possível, faça conforme a sua vontade. Em pouco tempo, se Jesus, porque, entenda, sabe quantas vezes alguém ficou no leito de uma UTI simplesmente porque você estava orando? Muitas vezes. Eu lembro que uma vez o pastor, porque a palavra do Senhor vai dizer que a oração do justo, e muitas vezes Deus quer levar a pessoa, mas como você está orando, aquela pessoa fica na UTI. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Por quê? Porque tem alguém orando. Mas o propósito de Deus é o quê? Levar. Porque quando Deus vai acabar com Sodoma e Gomorra, ele combina com quem? Quem é que sabe? Ele combina com Abraão. Então Abraão disse: se tiver 50, o Senhor não acaba não? Ele disse: por amor a 50 não acaba. Eu quero combinar contigo porque nós somos amigos.
Então a oração de um justo pode muito seus efeitos, muda a sentença. Então, quando Jesus, ele sendo justo, e ele está orando, Pai, passa de mim, passa de mim, passa de mim, não acontece nada, mas o seu corpo transpira sangue, em sinal, dizendo, meu filho, não tem como passar, tem que passar o processo. Eu tenho que resgatar o meu povo, eu tenho que mostrar para o diabo que a profecia vai se cumprir. Eu já disse a ele que o varão viria e iria pisar na cabeça da serpente, e esse varão você sabe que é você. Jesus diz assim, então que seja feita a tua vontade, Senhor. Em pouco instante veio exatamente um exército prender Jesus. Pedro puxa a espada, e naquele momento Pedro, quando puxa a espada, tora a orelha de Malco, mas Jesus pega a orelha de volta que caiu no chão e coloca no lugar, e diz, Pedro, guarda a espada, porque agora eu entrei numa dimensão tão forte, só quem pode me defender é aquele lá de cima, da terra não resolve mais nada. Só quem pode me defender é aquele lá de cima. Tem hora que você vai entrar em níveis, em guerras espirituais. Tem hora que você vai passar processo que só Deus vai lhe dar livramento e mais ninguém. Tem hora que Deus vai permitir que você passe o processo para você amadurecer, para você aprender, para você entender que Ele faz como Ele quer. Não adianta. Tem hora que você vai orar e vai dizer, Deus, faz assim, e Deus está dizendo, não, meu filho, eu tenho um projeto melhor, mas Deus vai me ferir, não tem problema, ainda que fique uma marca, mas o importante é que a tua casa e o propósito vai se cumprir, a tua casa vai ser salva. Descansa, deixa acontecer. Tem hora que é inevitável, não adianta. Tem hora que você tem que entregar na mão de Deus e dizer, Deus, eu não posso mais, mas o Senhor pode. A oração tem que mudar, tem que dizer, Deus, o Senhor tem capacidade de fazer, então faça, Senhor. O Senhor Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, se eu quisesse agora que viesse uma legião de anjo, eu dizia, Pai, manda uma legião de anjo aí, me defende. Mas não, a minha oração foi, é possível passar? Se for, passe, se não for, faça a tua vontade. A oração tem que ser muito específica, tem que ser muito direta. Se não tem nada para falar, então fica gemendo e chorando. Por quê? Porque quando não sabemos orar, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por você, com gemido inexprimíveis. Com gemido inexprimível. Então Ele vai interceder por você. Entenda. Jesus é preso, chicoteado. Creio eu que naquele momento Jesus começa a lembrar, eu estava sentado do lado do meu pai, e meu pai me disse que eu ia passar esse processo. Meu pai me disse que eu ia passar isso. 430 cortes aproximadamente está sobre o corpo de Jesus. Jesus está fraco, suas costelas estão aparecendo, porque cada vez que dá uma chicotada, um pedaço de carne vinha. Então suas costelas dá para aparecer. Jesus está fraco. Jesus não abre a boca para nada. Mas a mulher sonha e diz assim, não toca nesse homem, porque esse homem é perfeito. Esse homem é diferente dos outros, não toca não. Nessa noite eu não dormi. Ei, eu estou falando que todos os dias aquele homem ele julgava. Entenda que todos os dias, sabe, vinha Caifás, vinha para ele julgar sempre. Anás e Caifás sempre julgavam. Então naquele dia a esposa falou o seguinte, não toca, porque esse homem é diferente. Não mexe com esse homem. O que foi que aconteceu, mulher? Eu passei a noite todinha sonhando com esse homem, e uma voz me dizia que ele é santo, que ele é diferente, que ele não é daqui. Olha, faz o seguinte, não mexe com ele não.
Então Pilatos vai lá e lava as suas mãos. E diz: eu não tenho nada para julgar esse homem. Naquele momento que ele diz que não tem nada para condenar Jesus, o diabo disse: mas rapaz, será que ele não vai abrir a boca? O diabo está doido para que Jesus abra a boca, para que seja anulado tudo aquilo que está acontecendo, né? Tudo aquilo que está acontecendo, o diabo quer que Jesus abra a boca e diga pelo menos um A. Mas não pode acontecer, porque o próprio Isaías escreveu dizendo: e como cordeiro mudo, ele foi para o matadouro. Jesus já tinha lido e Jesus sabia que não podia falar nada. Jesus abriu o livro de Isaías quando estava no templo, e quando ele leu, ele sabia o que tinha que acontecer sobre a vida dele, porque o Isaías já estava dizendo para ele mesmo, dizendo: Jesus, é assim, Jesus, é desse jeito, tem que passar o processo, tem que suportar todas as pancadas, humilhações. Soldado cospe na cara de Jesus, bate em Jesus, fala mal de Jesus, e aí Jesus não fala nada. Aí quando eu olho para os crentes que dizem assim: eu sou imagem e semelhança do Senhor, eu sou imitador de Cristo, como Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí tem crente que diz assim: eu imito a Jesus. Tu tem certeza que imita a Jesus? Tu tem certeza que você está imitando a Jesus? Porque tem hora, apenas uma palavra que chega no teu WhatsApp, você já retruca. Tem hora que ninguém pode falar um A, e se falar um A, você diz A, B, C e D. Entenda. Será que você está sendo ou copiando Jesus, sendo parecido com Jesus, se esforçando para cada dia ser melhor? Pelo menos isso, todos os dias você está sacrificando para ser melhor. Pois como Jesus foi para a cruz, carrega aquele madeiro, representa Isaac, já passou o processo, o pai representou Abraão, que deu o seu único filho. Jesus carrega o lenho, representa Isaac, mas tem um último processo. Além de ser humilhado, chicoteado, está sobre a cruz. E ali ele faz agora o que José fez com os seus irmãos. Ele está crucificado, diz a história que Jesus foi crucificado 9 horas da manhã, mas 3 horas da tarde, Jesus vai dar seu último suspiro. Mas antes de dar o seu último suspiro, ele agora olha para o povo que sacrificou, que tanto machucou ele. Olha para o povo e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Entenda que todo mundo sabia que Jesus foi aquela pessoa que no mínimo, Jesus foi aquela pessoa que no mínimo curou uma tia minha. No mínimo, um cego da minha família está vendo hoje porque Jesus curou. Os soldados sabiam. Alguém na família, porque João vai dizer: se fosse escrever os milagres de Jesus, não tinha livro que coubesse. Jesus em 3 anos e meio, ele fez tanto milagre que o próprio João diz assim: se fosse escrever, não caberia em livros os tanto de milagre que Jesus fez. Então, no mínimo, cada pessoa que estava batendo em Jesus, que estava sacrificando Jesus, tinha um parente que foi curado. Nem que seja de uma febre, como o Pedro, né? A sogra dele foi curada quando estava doente, estava febril. Todo mundo sabia que Jesus era diferente, que Jesus tinha uma qualidade que ninguém tinha. Jesus era, sabe, não tinha como comparar Jesus jamais. Então Jesus diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas ao mesmo tempo, sabia ou não sabia?
sabia que Jesus era santo, que Jesus não tinha defeito, que Jesus era perfeito, que Ele era magnífico, que Ele era aquele realmente que era diferente, tinha uma unção de cura, de milagre, de libertação. Ele era o ministério completo, palavra. Quando Ele ia pregar, todo mundo sentava, então tinha palavra. Se era para libertar, tinha unção para libertar. Se é para curar, Ele tinha unção para curar. Então o ministério de Jesus era completo. O ministério ele tem que ser completo. Tem que ter palavra, tem que ter milagre, tem que ter cura, tem que ter maravilhas, tem que ter. O ministério ele tem que ser completo. Mas Jesus vai dizer: eu poderia ter feito muito mais na Galileia, mas não fiz. Por quê? Porque o povo era incrédulo. Há muitas vezes que não acontece milagre por conta da incredulidade. Mas Jesus perdoa todos. 3 horas da tarde, Jesus está ali. Jesus pede água. E eles dão vinagre para Jesus. Preste atenção. Jesus vai dar a última palavra. E a palavra que Jesus vai dar é tão forte. Mas tão forte que o diabo está preocupado agora. E o diabo está dizendo: ele não vai abrir a boca, ele não vai dizer nada. Ele não vai blasfemar. Ele não vai falar algo que eu possa condená-lo. Até aqui ele chegou 3 horas da tarde. Daqui a pouco ele vai morrer. E eu espero que ele diga alguma coisa. Jesus está pronto para dizer uma palavra. 3 horas da tarde, eu quero encerrar. Fica de pé toda a igreja. Jesus tem uma palavra para soltar. Entenda que o diabo sabe que Jesus é diferente. Ei, quem era Jesus para o diabo? Se o diabo morou no céu, ele conhecia Jesus. Conhecia ou não conhecia? Então o diabo sabia que Jesus era filho de Deus. Ele se atreve porque ele quer, mas ele sabe que quem manda é o Filho. Porque o Senhor está dizendo: todo o poder foi dado na terra e no céu. Mas Jesus quer sacramentar aquele momento e determinar que o que Moisés não conseguiu, o que Abraão não conseguiu, o que José não conseguiu. Ei, aqueles que tentaram, mas não conseguiram, Jesus agora olha para o Pai, 3 horas da tarde, e Ele vai dizer a palavra tetelestai. O que quer dizer isso? Eu quero dizer que Ele está dizendo: Pai, está comprado o teu povo, eu coloco em tuas mãos. Tetelestai, quer dizer o que com isso? Pai, está tudo consumado, eu concluí. Sim, meu filho, e agora? A ti eu entrego o meu espírito. O Senhor está dizendo nessa noite: entenda que você foi comprado com preço de sangue. Tetelestai significa exatamente a palavra comprado. Com que? Com preço de sangue. Você está aqui hoje, mas há 2023 anos você foi comprado com preço de sangue. Jesus morrendo na cruz, naquele momento, para se confirmar tudo que Jesus falou, diz que o sol se escureceu, o véu do templo se rasgou, a terra se fendeu, os mortos começam a ressuscitar dos cemitérios agora. Os soldados não entendem nada, há um reboliço em Jerusalém, e o que está acontecendo nunca aconteceu, somente pela morte de uma pessoa.
Presta atenção, não é uma pessoa, mas é o próprio Deus que desceu encarnado, somente para conviver e dizer: meu filho, eu te amo. Presta atenção nesta noite. Jesus fez a maior declaração de amor na cruz, dizendo: eu te amo, meu filho, e eu te comprei com preço de sangue. Louva ao Senhor, Fernando. O Senhor nesta noite quer que você entenda que você tem um dono, que a depressão não te pega, porque você tem um dono. Se o diabo está te rodeando, você tem um dono. Chama por ele, chama por ele, clama a ele. Eu creio, Senhor, que nesta noite, cada um, feche teus olhos, cada um que adentrou aqui, Senhor, eu não sei qual a luta e a batalha que está enfrentando, mas uma coisa eu tenho certeza: que o nosso dono, o nosso Senhor, que já comprou, Senhor, essa pessoa que entrou aqui está sofrendo, Pai, eu declaro para o diabo: tira a mão dela, tira a mão dele, tira a mão dessa família, porque tem um dono essa casa e essa família. Tem um dono, Senhor, essa pessoa. Essa doença não vai perdurar, não vai ficar sobre essa pessoa. Isaías vai dizer que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Eu repreendo agora toda enfermidade, todo espírito maligno que tem se levantado somente para tirar a tua paz. Você tem um dono, ele te comprou, ele pagou com preço de sangue. Vamos louvar ao Senhor. No Getsemane foi que o meu Jesus orou. Feche teus olhos, conversa com o Senhor nessa noite. Ao Pai mais uma